Capítulo de número 4. Vestibular da liderança. O vestibular é uma das etapas mais temidas na vida de uma pessoa. Todos querem ser aprovados e para isso empenham tempo e esforço fazendo o melhor. De forma semelhante, Deus quer encontrar em nós ações e posturas que nos qualifiquem como líderes aprovados, que dão frutos para o reino dele. Assim foi com Gideão, ao ser chamado por Deus para comandar uma batalha contra os opressores de Israel. Dos 32.000 homens que se alistaram, apenas 300 realmente foram para a guerra. Deus poderia ter convocado todos para seguirem Gideão, mas queria provar com esse episódio que a vitória não vem pela força humana, mas pelo seu poder, por meio de quem ele convoca. Para selecionar os 300, algumas provas foram propostas e podemos aprender com elas como ser aprovado nesse vestibular de Deus. O relato começa no livro de Juízes, capítulo de número 6. O povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois se desviou da palavra de Deus, dos princípios, servindo a outros ídolos. Então Deus permite que os midianitas coloquem Israel sob opressão. Além disso, os amalequitas e os povos do Oriente também cercavam Israel, não deixando que produzissem por durante 7 longos anos de opressão, consumindo suas colheitas e o deixando sem nenhum sustento. Diante dessa situação, Deus chama um homem no meio do povo de Israel, Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar, um lugar de preparar vinho. Podemos entender que ele estava escondido, com parte da colheita que conseguiu preservar dos inimigos, produzindo alimento para sua casa e resposta para o seu povo. Deus olha para ele, um homem de coração aberto, e diz: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão provavelmente não se achava valente, afinal foi encontrado por Deus escondido, malhando trigo. Mas depois de anos debaixo do jugo, ele é resposta para levar o livramento diante do clamor do povo de Deus. Deus estava com Gideão. Gideão oferece sacrifícios ao Senhor e junto de 10 homens quebram os ídolos de Baal, como que quebrando a idolatria que permitia a opressão dos inimigos. Vamos ler Juízes 6, do 36 ao 40. E disse Gideão a Deus: "Se há de livrar a Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que hás de livrar a Israel por minha mão, como dissestes." E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: "Não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te só que o velo fique seco e toda a terra haja orvalho." E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Após todas essas provas, Gideão entendeu que Deus realmente lhe chamou como líder para conduzir o povo à liberdade. Então, possuído pelo Espírito do Senhor, ele se levantou e conclama 5 das 12 tribos para a batalha, e 32.000 homens atenderam ao chamado. Gideão não era o único que seria usado por Deus, mas como líder estaria à frente, influenciando uma equipe. Deus então o orienta a passar cada um desses homens como que por um vestibular, pois eles precisariam estar aptos para a batalha. Comprometimento. Juízes 7, do 2 ao 3. Disse o Senhor a Gideão: "É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou." Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: "Quem for tímido e medroso,
volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Historiadores dizem que os inimigos de Israel eram por volta de 135.000 homens. A Bíblia descreve como numerosos, como nuvens de gafanhotos. Matematicamente, seriam 4 inimigos para cada israelita. Deus vê muitos homens disponíveis e orienta Gideão como escolher aqueles que iriam com ele, provando assim não somente o coração de Gideão, mas daqueles que estavam junto dele. Na primeira prova que Deus instruiu Gideão, dos 32.000 homens, só ficaram 10.000, os corajosos e valentes. Os demais se achavam tímidos e medrosos e voltaram para casa. Todo aquele que diz sim ao chamado inicial quer receber o louro da vitória, os despojos da guerra, o galardão da conquista, mas não basta querer para estar habilitado. Tímidos e medrosos vão embora antes da batalha começar, ou pior, diante do inimigo, se esconde atrás de quem está realmente comprometido com a sua parte. Por isso, Deus não solicitou os que tinham recursos, habilidades ou experiência, mas os comprometidos com o que lhe foi confiado. Assim também foi quando Deus achou Gideão malhando trigo no lagar. Ele não estava ali por medo, mas utilizando uma estratégia para se proteger dos inimigos. De uma forma corajosa, estava cuidando do que tinha sido entregue às suas mãos, preparando o alimento para os seus. Ele estava fazendo o que podia, comprometido com o que lhe tinha sido confiado, mesmo que os olhos naturais não fossem grande coisa. Outro exemplo de um homem comprometido é Sama, um dos valentes de Davi. 2 Samuel 23:11 vai dizer: depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Sama se opõe diante dos inimigos, os filisteus, por um pedaço de terra cheio de lentilhas. Não era ouro ou diamantes que havia naquela terra, mas lentilhas, algo comum com uma plantação de milho ou sojas no dia de hoje. Mas Sama não enxerga assim. Ele estava comprometido com aquele lugar e com o povo, e por isso o Senhor efetuou grande livramento. No campo de lentilhas é o lugar que Deus nos deu para proteger, mesmo que possa ser desprezível aos olhos dos outros. Para ser aprovado nessa etapa do vestibular, é necessário estar comprometido no lugar e fazendo o que Deus confiou. Quando estamos comprometidos com aquilo que Deus nos confiou, Ele é conosco para nos fazer valentes e corajosos. Vigilância. Vamos ler Juízes 7, do 4 ao 6. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer as águas, e ali os provarei. Naquele em que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, e então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo que se abaixar e ajoelhar a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão, trazendo homens, 300 homens, e o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Os 10.000 que foram aprovados passariam por uma nova prova na fonte de Arode, um lugar de piscinas naturais, preservando Israel até os dias atuais. O modo como eles bebiam água determinaria o ponto e se eles estariam prontos para irem à batalha. Impressionante como algo simples como matar a sede é crucial para o cumprimento da visão de Deus. Muitos dos homens foram displicentes, bebendo diretamente na fonte.
com uma face na água, esquecendo que estavam em um treinamento para a batalha, enquanto apenas 300 deles foram vigilantes, dobrando os joelhos para beberem ou lambendo a água como um cão. Ao observar um cão bebendo água ou comendo, percebemos que ele sempre está vigilante. Ele não se esquece do que está ao seu redor para aproveitar o momento, mas está sempre à espreita. Essa é a postura de quem espera, que Deus espera de nós. 2 Timóteo 2,4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Podemos não estar em uma batalha contra outros povos, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Não devemos perder o senso de vigilância, pois Deus nos comissionou para que, como líderes na linha de frente do campo da batalha espiritual, possamos ser respostas para a vida de outras pessoas. O soldado que não é vigilante não está mais apto para estar no fronte da batalha. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O soldado vigilante é aquele que não se distrai com as coisas dessa vida. Alguém que vive os sonhos de Deus, desfruta de tudo aquilo que Deus traz e não perde o foco da missão que lhe foi confiada. Coração instruído e visão proclamada. Vamos ler Juízes 7, do 16 ao 18. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Os 300 guerreiros que passaram pelas 2 etapas agora são preparados por Gideão para a batalha, pois não levariam espadas e escudos, mas cântaros e trombetas estariam em suas mãos. Os cântaros estavam guardando tochas. Que verdade linda observamos aqui. Cântaros são vasos de barro e essa é a essência do homem frágil e comum. Deus sabe lidar com nossa humanidade e nos capacita em meio à nossa fragilidade. Salmo 103:14 vai dizer: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas ao quebrar o cântaro é possível ver o que foi colocado dentro dele, ou seja, o foco não está mais na fragilidade ou dificuldades, mas naquilo que foi colocado dentro do coração. Mateus 5,15 diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Provérbios 20:27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O cântaro quebrado revela a candeia acesa. Em nós, essa candeia é acesa pela instrução da palavra, pelo guiar do Espírito Santo. A tocha é acesa para iluminar e não para ser escondida. Deus conta com líderes que têm coração ensinável. Romanos 8,14 vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aprender com as Escrituras é deixar o nosso coração se tornar uma tocha acesa para a instrução da palavra, pelo poder do Espírito Santo. O líder não pode ser somente instruído com a mente, conceitos e técnicas de liderança, mas com o coração aceso pela palavra. Sempre terá a direção certa do Senhor. Certo dia, enquanto orava, Deus me deu uma visão. Diante de mim havia um tabuleiro de xadrez sem que alguém tivesse mexido em nenhuma peça. Do outro lado vi um vulto escuro e a impressão que tive foi que o meu adversário daquele jogo era Satanás. Na mesma hora, pensei que nada do que eu fizesse seria suficiente para vencer. Qualquer movimento seria vencido pela experiência de Satanás. No mesmo instante, uma mão surgiu e me ensinou uma jogada. Uma única jogada que foi xeque-mate. Sabemos que isso no jogo não existe, mas Deus queria me ensinar algo. Uma peça movida segundo a direção do Espírito Santo
é tudo o que precisamos para vencer todas as estratégias de Satanás. Lucas 12:35 diz assim: cingindo estava o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Candeia acesa é ter não somente uma mente ensinável, mas um coração instruído por Deus. E a partir de então, tocar a trombeta, ou seja, anunciar a visão que Deus colocou no seu coração. Um líder é um anunciador de visão, seja no âmbito familiar para o futuro do lar ou um ambiente corporativo. É preciso deixar clara a visão para que ela possa ser reproduzida. Conheço muitas pessoas que têm ideias maravilhosas, possuem ótimas estratégias, mas não anunciam, não colocam em prática. Se o coração está aceso, então a trombeta precisa ser tocada, anunciar a visão e colocar para fora aquilo que Deus te deu, para que as outras pessoas também estejam comprometidas, pois Deus não nos chamou para liderarmos sozinho. Ele nos confia uma equipe, colaboradores que serão um exército. Resultado: quando pensamos em comprometimento, vigilância, coração instruído e visão proclamada, entendemos que essa foi a chave para a batalha ser vencida. Racionalmente, é difícil acreditar que tantos inimigos foram derrotados por apenas 300 israelitas, mas os midianitas acordaram espantados quando, naquela madrugada, os cântaros foram quebrados, a luz da tocha liberada e a trombeta tocada. Se você já assistiu algum filme medieval de guerra, sabe que os soldados iam para as batalhas com espadas e escudos, mas junto deles sempre havia um líder que estava à frente do exército e levava a tocha e a trombeta. A tocha servia de sinalização e com a trombeta se dava os comandos para os soldados. Então, quando os midianitas foram despertados ao som de 300 trombetas e 300 tochas, eles não contaram apenas soldados, mas batalhões indo contra eles. Eles se apavoraram e, lutando entre si, acabaram todos mortos, sem o exército israelita precisar se mover. Essa é a lição que fica para nós. Quando nos achamos sozinhos, podemos nos ver como apenas um soldado, mas se estamos comprometidos e em vigilância, com o coração instruído por Deus e proclamando a visão de Deus, um soldado passa a valer por um batalhão inteiro. Muitas vezes Deus usa um menino com 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, pois são poucos os que estão comprometidos e são usados por ele para influenciar e levar respostas para a vida de um menino. São esses que fazem a diferença e prevalecem sobre os inimigos. E assim nós finalizamos o capítulo 4.